E aí, vamos para mais uma receita incrível? No vídeo de hoje, vamos fazer cupcakes. Anote a porcentagem dos ingredientes e o passo a passo para fazer esse delicioso e incrível cupcake. Você pode fazer aí na sua casa com o ingrediente que você tem e fazer grandes vendas. Sejam bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Rubé Leal. Eu vou ensinar a você, mulher, a sair do zero e a se tornar uma expert em doces incríveis. E hoje, então, nós vamos fazer cupcakes. Esse cupcake, essa receita, é a minha receita de coração do meu livrinho de receitas. Eu vou compartilhar com vocês porque eu quero que você faça sucesso, assim como eu sempre fiz, estou fazendo até hoje nas minhas encomendas. Vamos começar então pelos ingredientes. Aqui eu tenho açúcar, a manteiga, ovos, essência de baunilha ou aroma artificial de baunilha, que eu estou usando a baunilha branca, tá? Para deixar o meu cupcake, a massa do meu cupcake, ela mais branquinha, tá? Uma pitada de sal, farinha de trigo, fermento em pó, leite e confeitos. Nós vamos precisar também do chantilly, porém tá na geladeira, né? Que a gente vai usar para fazer a decoração. Ela precisa estar bem gelado o chantilly. Tá? Pode ser de qualquer marca. E os papeizinhos de forminhas de cupcake, tá? E a forma própria para cupcake. Se você não tiver essa forma, que é o essencial, eu vou te dar uma dica que você não pode cometer. É utilizar formas de empada. Por quê? As forminhas de empada, elas não ficam legais porque deformam e formam aquele formato, né, de empadinha. Então não fica muito legal. O tradicional mesmo, as forminhas de cupcakes, né, elas serem mais retinhas depois de assadas, tá? Sempre nesse formatinho aqui. Sempre dou preferência às forminhas de papel de qualidade, tá? Há forminhas no mercado que elas, por dizerem que é de cupcake, mas quando a gente assa, elas encolhem muito, ou então elas abrem, fazendo com que elas se soltem da massa, né? Então, a minha preferência é sempre marcas conhecidas, tá? E de qualidade. São forminhas amanteigadas. Vou deixar de ladinho aqui que a gente vai estar usando depois, porque nós vamos partir para a nossa receita. Aqui, de início, nós vamos fazer um creme, um batimento de manteiga com açúcar e formar então aquela cremagem mais fofinha e esbranquiçada, tá? Então aqui na minha batedeira vou colocar o açúcar e a manteiga. A utilização da margarina aqui também pode ser substituída, tá? Mas sempre façam a troca de manteiga por margarina que tenha uma porcentagem maior de lipídios, para te dar um melhor resultado. Trabalhe sempre com ingredientes em temperatura ambiente. Assim você vai ver que os seus ingredientes, né, até a sua própria massa vai ter um bom resultado, tá bom? O tempo de batimento aqui é em torno de 5 minutos, né? Até então ele formar um creme. Nós vamos bater em velocidade de baixa para média, sempre aumentando os graus, porque a gente já coloca na batedeira na velocidade bem alta, né? Ou logo direto para média. A gente vai sempre graduando aí a velocidade até chegar na desejada, tá? Assim que você chegar na velocidade média, em torno de 2 minutos, nós vamos aumentar a velocidade para o máximo, tá? Para bater mais uns 2 minutos finais, ou 3 minutos finais. Você diminui gradualmente também a velocidade da batedeira, retira o bowl e a gente vai raspar as laterais para que todo o creme ele venha para o meio, tá? A gente tira das laterais, faz a mistura para que a batedeira bata misturando todo o que estava nas laterais também, junto com o que estava no meio. Você também pode usar
batedeira, aquelas tradicionais, tá? Com 2 ganchinhos, vai dar o mesmo resultado. Pode bater a mão? Vai batendo, só que tem que ter bastante braço, bastante força para você bater aí e vai durar um pouco mais de tempo de batimento com as mãos, tá? Mas também dá o mesmo resultado. Desliga a batedeira, novamente eu venho aqui para misturar as palmas laterais, olha, ele já vai modificando a textura, né, e a claridade do meu creme de manteiga. Prontinho. Prontinho, então, esse creme já tá bem batido do jeito que a gente precisa chegar ao ponto para a gente dar continuidade, então, na nossa fabricação, produção dos nossos cupcakes, tá? Depois do batimento do açúcar com a manteiga, nós vamos adicionar os ovos, tá? Aqui, a minha receita, ela pede 3 ovos grandes, mas os meus ovos são bem pequenininhos, então por isso que eu tô colocando 4, tá? Vou colocar de 2 em 2 e fazer o batimento. Sempre em velocidade baixa, tá? A batedeira ligada continua, então, colocando os ovos um a um. Perceber no momento do batimento, depois que você adiciona os ovos, a sua massa, ela fica, né, o seu creme, ela fica com uma textura meio que parece estar talhada, tá? Isso sempre vai acontecer quando você trabalha com temperaturas diferentes da manteiga e os ovos, né? Então, você vai me perguntar, nossa, Rubi, então você está usando temperaturas diferentes agora na sua receita? Aqui eu tô trabalhando com temperatura ambiente, tá? Então, a manteiga, o leite, os ovos, a baunilha, tudo que é líquido, tá tudo em temperatura ambiente. Porém, há uma temperatura um pouco mais elevada ou um pouco mais abaixo dos ovos ou da manteiga que faz esse processo de parecer que está talhado, não é que está totalmente talhado, tá? Porque a gente não vê a grande separação das gorduras, né? Então, segue em frente que a sua receita vai dar certo, que não deu errado, mas segue em frente que ela vai melhorar a textura dela, ficar mais lisa e mais fofinha quando a gente adicionar a parte seca dos nossos ingredientes, tá? Então aqui eu vou continuar batendo e ela vai mudando então a sua textura, tá? Esse meu creme, ele já mudou um pouco a textura, tá? Não tá mais aquele aspecto de talhado. E a gente vai adicionar então o trigo fora da batedeira. Então aqui eu vou adicionar os secos, que é o trigo, intercalando com a parte líquida, que é o leite. Eu vou mexer com o próprio fluido aqui da minha batedeira. Sim, eu esqueci de colocar a baunilha aqui também, tá? Então, sempre depois dos ovos vem a essência. E a gente vai mexendo sempre delicadamente, tá? Não precisa mexer como a gente estivesse mexendo na batedeira. Ou fazendo como se estivesse fazendo um batimento de merengue ou de claras de ovos, tá? Então, sempre delicado mesmo, porque a gente não quer ativar a proteína de glúten aqui do trigo. Então, a gente mexe, intercala colocando a metade do leite e mexe novamente. Esse bolinho ele é muito fofinho, né? A história dele é que ele foi feito exatamente para ser
resultado como se fosse uma nuvem, né? Ou então o fairy cake, né? Que traduzindo é um bolo de fadas. E aí, a gente tem que permanecer então com essa textura bem fofinha. Então o batimento aqui ele tem que ser bem suave. O peso de cada ingrediente que está bem controlado, está bem certinho para você ter aí um bom resultado nos seus cupcakes. A gente adiciona o trigo, a gente vai colocar então o restante do leite. E novamente o restante do trigo. Essa receita aqui é a minha receita de cupcakes de baunilha, tá? A minha receita de cupcakes de chocolate, eu já utilizo uma outra receita porque eu encontrei uma receita de chocolate que me trouxesse a textura sem ela ficar ressecada. Se eu adicionasse um chocolate, fizesse a troca para o chocolate, eu perceberia que ele estava um pouco mais ressecado e não tão fofinho quanto esse de baunilha. Então, eu criei uma outra receita que é de chocolate próprio, é totalmente diferente. A minha de chocolate ela é a base de óleo, então onde vai me deixar a minha massa mais úmida e mais fofinha, como eu queria chegar no resultado, tá bom? Então, uma outra oportunidade, ensino vocês a fazer a minha receita de chocolate. Aqui eu vou adicionar o restante do trigo. Isso aí. E a gente então vai fazer novamente a mistura, tá? Sempre misturando de baixo, ó, pra cima, nesse movimento aqui, tá? A gente faz toda a mistura dos ingredientes. Vou adicionar o sal, que é uma pitadinha bem pequenininha, só pra cortar um pouquinho do doce. Se a sua manteiga ela já tiver sal, né, não precisa de você adicionar essa pitada. Agora, se a sua manteiga é sem sal, né, manteiga ou margarina sem sal, então aqui você adiciona o sal, tá bom? Só fazendo essa pequena lembrança aí. Ó, bem misturado, não vejo nenhum gruminho de trigo, né? Ó, foi exatamente como eu falei, que a textura, depois que você adiciona a parte de farinhas, né, a textura ela já muda novamente, tá? Fica bem mais lisinha, mais homogênea. E aqui a gente então no finalzinho adiciona o fermento em pó. Como eu falei para vocês, essa é uma receita que está no meu caderno de receitas da minha confeitaria. Então, eu sempre utilizo essa receita para quando eu faço as minhas encomendas. Ó, tá aqui. Enquanto a gente estava batendo, né, o creme de manteiga e a margarina, creme de manteiga com açúcar, eu estava já colocando as minhas forminhas aqui na minha forma de alumínio, tá? Aqui eu já vou ligar o meu forno para deixar pré-aquecido, sempre a 180 graus. Prontinho. E aí, cada forminha, cada cupcake eu padronizo no peso certinho, tá? Assim como os brigadeiros, né? A gente pesa tudo bonitinho para ficar tudo tradicional. Os meus cupcakes também, eles são pesados. Então, vou pegar uma balança. Na confeitaria, lá no primeiro vídeo que eu fiz, eu exatamente falei dos utensílios principais que você deve ter na confeitaria, né? Que uma delas é a balança. A gente tem que ter uma balança, apesar tanto dos nossos ingredientes também quanto dos nossos produtos, para tudo ser padronizado, tá? Então aqui eu vou pesar cada massa de cupcake em cada forminha em torno de 45 a 50 gramas, tá? Não ultrapasse isso, por isso que eu peso, porque se eu fizer isso a olho, eu posso ultrapassar e a massa do meu cupcake, enquanto estiver assando
ele esborrar, tá? Então, eu sempre faço esse peso para estar tudo certinho. Então, 45 gramas a 50. Então, aqui eu tô pesando 50. Eu taro a balança e vou novamente. Ultrapassa, a gente retira, acontece. Deixa eu dar uma outra dica para vocês enquanto eu tô colocando aqui. Caso vocês queiram saborear com algum tipo de farinha, né, farinha oleosa, nozes, amendoim, castanhas, você pode trocar o peso de 50 gramas da farinha, trocando por essas castanhas oleaginosas, tá? É 50 gramas. Caso você queira fazer os cupcakes coloridos, sempre dê preferência à utilização do líquido em gel, tá? Os corantes líquido ou os corantes em gel. Aí você vai colocando aos pouquinhos, né? Gotinha por gotinha, aí você vai ter então os cupcakes coloridos. A criançada adora. Vou continuar colocando aqui. Sempre um pouquinho faz grande diferença. Essa receita ela vai render para vocês em torno de 12, 13 cupcakes, tá? Aqui o meu, eu acho que vai render uns 13 cupcakes. Tirar. Não precisa dar batidas, tá? Que ele vai assando e vai formando a barriguinha certinha. E aí a gente vai levar então para assar em torno de 20 minutos, dependendo do seu forno, ou então até ele dourar. Lembrando que, uma dica essencial aí, que cupcake ele precisa ser macio, fofinho, tanto nas laterais quanto, né, na barriguinha dele, tá? Então, quando você levar ao forno, sempre leve na menor velocidade, na menor temperatura que for o seu forno, né? Então, aqui no meu, eu sempre gosto de deixar a 170 graus, tá? E aí eu vou levar e sempre ficar de olho, porque ele assa muito rápido. Como eu falei pra vocês, em torno de 20 minutos ele já tá muito bom. E aí você logo retira do fogo, não deixe lá esfriando, porque ele vai ainda fazendo a cocção e aí vai ressecando a sua massa, tanto nas laterais quanto embaixo, ou então na parte superior. Isso não vai ficar legal, tá? E se você não utiliza as forminhas bem clarinhas de papel, corre esse risco de, por exemplo, se for uma forminha branca, corre o risco da forminha ficar amarronzada, né, com um tom de muito dourado, ou seja, vai parecer que ultrapassou aí o tempo de forno, né? Então isso não vai ficar bonito, né, na aparência dos seus cupcakes. Então por isso que eu sempre padronizo as minhas forminhas, né, de cupcakes para elas mais escuras, as marronzinhas. Ou então aquelas laminadas que também ficam super bonito e mais resistentes. Essas daqui de papel tradicional, elas são bem mais flexíveis, tá? Então vou levar para assar e a gente vai esperar aí o tempo certinho. Lembrando que a gente tem que ficar sempre de olho para que não ultrapasse, tá? Começou a dourar,
você já desliga e aí a gente retira. Apalpa para ver se tá, né, ela não tá afundando, e aí a gente pode então fazer a decoração, tá bom? Enquanto isso, a gente vai preparando, já tenho na verdade preparado os meus recheios. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre recheio, né? Tabela de recheio. Aqui eu tenho recheio de doce de leite, com pedacinhos de coco. Quando eu criei a minha tabela de sabores de cupcakes, eu não tive grandes variações, né? Eu sempre reduzi para que o meu cliente ele não pudesse fazer tantas escolhas. Então, eu sempre dou opções para os meus clientes da seguinte forma: massa de cupcake, ou ela é de chocolate, ou ela é de baunilha. Os recheios, ou eles são de brigadeiros ao leite, ou eles são de doce de leite, tá? Que são os tradicionais. Quando eu comecei, né, na confeitaria e comecei com os cupcakes, eu queria sempre agradar os clientes. E aí, minha lista de recheios eram imensos, né? Em torno aí de 10 tipos de recheios e uns 4 tipos de sabores de massa. E aí o cliente falava assim: ah, eu quero 5 cupcakes com massa de chocolate com recheio de morango. E quero 3 assim e assado. E outros 3 ou 4, né? Com a massa tal e recheio tal. E eu ficava, gente, eu vou ter que fazer 3 recheios e 3 tipos de massa. E eu realmente fazia, tá? Até botar na minha cabeça que eu precisava reduzir essa quantidade na minha tabela. E também os sabores da minha tabela. Então, como eu falei pra vocês, eu tenho 2 tipos de sabores para massa e também 2 tipos de sabores para recheio. E nunca mais tive problema de o cliente ficar escolhendo tanto, tá? E é sempre o mínimo, é 10 cupcakes. Essa receita, apesar de fazer 12 unidades, 12 cupcakes, eu sempre dou o mínimo 10, né? Por quê? Pode ser que no início que você está fazendo seus cupcakes, alguns deles não saiam da forma como você quer. Ou eles saem muito baixinho, ou eles saem muito alto ou transbordando. E aí não fica legal. Então aí 2 você sabe que vai ser descartado, né, para ser adicionados aí para o seu cliente. Então, não é descartado assim, né, jogado fora. A gente pode consumir depois, ou então juntar, esfarelar e fazer umas bolinhas de cupcake, né? Eu já fiz muito isso também. Quando sobrava alguns cupcakes, ou então a gente aproveitava para tomar um café da tarde. Então, ao mínimo, a quantidade mínima são 10 e um sabor de massa e um sabor de recheio, tá bom? Os nossos cupcakes ali no forno já terminaram de assar no tempo certinho. Eu vou mostrar pra vocês como ele deve sair do forno, tá? Então, deixa eu pegar um paninho aqui pra retirar, porque tá bem quente. Ó. Como eu falei pra vocês, a gente sempre vai apalpar e a massa, ela tá bem firme, tá? Ela não está queimada, né? Ela está aparentemente começando a dourar. E é nesse momento que a gente retira, tá? E como eu falei pra vocês, pode ser que algumas massas elas crescem e outras não. Muito, né? Como a gente gostaria que tivesse, né? Então, por exemplo, essa daqui, ó, a mesma quantidade foi pra essa daqui, bem distribuída, né? E foi pra essa daqui que ficou bem mais altinha, tá? Então, ó, 3 diferentes. E quando tá dessa forma, desse jeitinho aqui, ó, de pouca massa, aí tá bem quente. Aí é que eu não uso, né? Que não vai para o meu cliente. Então eu dispenso ela. Aqui mesmo na forma eu posso estar retirando para ela terminar de esfriar. E deixo descansando em torno de uns 10 minutinhos aqui fora da minha forma, tá? Depois de passar os 10 minutinhos, eu volto com elas dentro da forminha, depois que elas estiverem mais morninhas. E eu vou então agora rechear. E eu vou utilizar um saco de confeitar e um biquinho de confeitar apenas para furar aqui o miolo do meu cupcake, tá? Então eu vou pegar uma vasilhinha aqui, exatamente pra gente colocar
esses miolinhos. Então, ó, um bico de confeitar com um tamanho grande mesmo, tá? E com um furo, né, uma abertura maior para que eu possa, então, conseguir retirar na minha massa caso ela grude. Então, ó, vem aqui, enrosco, eu vou retirando. Então, ó, esse miolinho aqui é o que eu não vou mais precisar, apenas vou comer, né? Ou então guardar aí para me fazer nos pop cakes. Lembrando que eu não vou exatamente lá até o final, até onde está o papel, tá? Vai sempre ficar com uma pequena finura leve aí de camada lá no fundo, tá? Então, é esse tamanhozinho de buraquinho de recheio que eu coloco. Tem gente, né, que às vezes reclama e acha que vai pouco recheio, mas não vai o recheio suficiente. O negócio é que vocês têm que vender cupcake recheado e não recheio para cupcake, né? Então não adianta você vir com a faquinha e retirar muita massa do seu cupcake onde vai ter muito recheio. Aí não fica legal, porque então ela não pede um pote de recheio, né? Aqui ela vai comprar, né, o seu consumidor, o seu cliente, ele vai comprar um cupcake recheado, tá? Vamos retirar aqui rapidinho de todos. E logo depois a gente então vai fazer o batimento do chantilly de chocolate para fazer a decoração dos nossos cupcakes. Assim, eu já vi muitas pessoas utilizando a tampinha para o fechamento, tá? Vem aqui, acho que retira um pedacinho da tampinha, recheia e tampa aqui o cupcake. Eu não vejo essa necessidade, tá? Então eu descarto completamente o miolo do meu cupcake. Eu não vou mais estar utilizando. Deixa eu pegar uma colher. Somente desses dois cupcakes que não saiu a massa completamente. Prontinho. Então aqui é o meu recheio de doce de leite, tá? Cozinhei a minha latinha de leite condensado e adicionei creme de leite aqui nesse doce de leite cozido para ele ficar mais maleável e cortar muito o sabor do açúcar, tá? O creme de leite ele vai fazer esse processo aí de cortar o adoçar, né, no doce, e adicionei então uns raladinhos de coco, aí, uns floquinhos de coco. Aqui. Sem bico, não tem necessidade de você colocar o bico. E aí então a gente vai fazendo, ó, até o topinho. Massa de cupcake a gente não umedece, tá? Não tem essa necessidade não. A gente deixa ela sequinha porque ela já é úmida. Por isso que a gente dá preferência sempre a massas amanteigadas. Vou mais um pouquinho no saco. E não precisa colocar até transbordar tanto, tá? Porque ainda a gente tem a decoração com chantilly. Se você transborda muito o recheio, ele pode sobressair e aí atingir, então, o seu chantilly não vai ficar legal. Prontinho. Só tirar esse excesso aqui, que ultrapassou um pouquinho. Acertar e pronto. Prontinho, eu vou deixar reservando aqui enquanto eu vou estar batendo meu chantilly, tá? Então agora nós vamos fazer a nossa cobertura do cupcake, ou seja, a nossa decoração. E aí nós vamos utilizar o chantilly e o chocolate em pó. E aqui eu estou usando de 32%, né, para ter um pouquinho de açúcar aí, tá? Então nós vamos bater sempre, a gente bate chantilly de 500 e 500 ml, tá? Eu já tenho aqui metade, na verdade, né? Outra metade já foi utilizada. Nosso chantilly,
pelo próprio produtor, ele pede que a gente deixe em temperatura aí a 5 a 8 graus, né? Em tempo de geladeira. E uns 30 minutinhos antes de você utilizar, é bom você deixar dentro do freezer, tá? Para ele ficar bem mais gelado. O chantilly, quanto mais gelado, não é congelado, quanto mais gelado, melhor fica o batimento, né? E aí a estrutura do seu chantilly, tá? Do seu creme. Então aqui utilizando 500 gramas e o chocolate em pó. A gente apenas vai misturar para que o pozinho não suba ali na hora do batimento, tá? Se você também quiser saborizar esse chantilly com doce de leite, pega aquele recheio que sobrou e bate junto com o chantilly, como é que fica bem gostoso, tá? E aí eu sugiro que você deixe por alguns minutinhos também dentro do freezer o recheio, né? O que você vai adicionar aqui dentro do chantilly, tá? Para ele ficar bem geladinho na mesma temperatura do chantilly. Vamos começar em temperatura baixa e depois nós vamos deixar ela na temperatura média. Ele vai bater até com que o creme do chantilly, né? Ele fica todo ao redor do globo, né, da hastes do nosso globo, do batedor, e um buraco, né, fazendo uma barreira de parede ali, tá? Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Esse é o melhor ponto pra gente desligar a batedeira e estar utilizando o nosso chantilly. Bateu no início com temperatura baixa, agora eu vou aumentar até a média. Já terminou de bater, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó, como a gente sabe que está no ponto certo de retirar o chantilly do batimento, ó. Quando você percebe que tem muito chantilly ao redor do globo e formou no bowl essa parede, né? E esse vazio, esse centro aqui, sem o chantilly porque tá todo aqui, né? Então, ele tá aqui no ponto certinho. E aí a gente vai descartar o batedor, porque agora nós vamos hidratar esse chantilly, ou seja, hidratar é receber mais líquido para que ele tenha aí uma leveza, né, uma textura mais aveludada, tá? Então, ó, ele tá bem poroso, ó, se perceber, eu tenho várias bolhas de ar, e aí a gente retira essas bolhas e essa massa pesada, tá, ó, bem firme, bem pesada, utilizando então a hidratação, tá? Aqui eu já deixei separado o saco de confeitar e alguns dos possíveis bicos que a gente pode estar utilizando para fazer a decoração, tá? A gente sempre começa com o bico M, que é o principal que você deve ter aí na sua confeitaria. Esse daqui é o perlé, o 2A, né? Que é o perlé, que é muito utilizado para também fazer decorações de cupcakes, ou então o 2D, que é quase parecido com o M, porém ele é fechadinho, tá? O pitanga fechado e o pitanga aberta é o M. Então aqui nós vamos hidratar. Deixa eu botar esse paninho aqui embaixo para não ficar arranhando. A hidratação tanto pode ser com água, tanto pode ser com leite gelado, ou o próprio líquido que a gente usou aqui, né, para fazer o batimento do chantilly, ou então leite condensado, tá? Eu vou utilizar um pouco do leite condensado para dar mais um pouquinho de sabor aí mais doce, né? A gente sempre começa com um pouquinho mesmo e a gente vai, ó, mexendo para a gente poder então chegar na textura de aveludado que a gente quer, tá? Aqui a gente não bate igual a gente estava batendo na batedeira, não é desse jeito, em formato circular. A gente sempre vai bater de parede em parede, trazendo, né, arrastando o que tá na parede para o centro. E a gente utiliza a espátula para a gente amassar esse creme de chantilly, tá? Então, ó.
Eu vou colocando de pouquinho em pouquinho. E sempre misturando, como eu falei pra vocês. Sempre pra lá e pra cá. A quantidade eu não posso dizer pra você, por isso que eu não descrevi aqui a quantidade de líquido ou de leite condensado que a gente vai utilizar para hidratação, porque isso aqui tem que ser no olho. Então, assim, trazendo das laterais para o meio e amassando. No lugar do chocolate, poderia colocar algum outro pó, algum outro sabor? Pode, você tanto pode colocar amendoim, pode colocar paçoca, como pode colocar o próprio doce de leite, como eu falei para vocês. Também pode colocar o leite em pó, tá? Tudo que for farinha, né, sólido, a gente sempre bate no início, tá? A gente nunca adiciona depois. Porque se não colocasse o chocolate depois do batimento do chantilly ou colocasse o leite em pó depois também, vai haver os gruminhos e isso no paladar não vai ficar legal, tá? Então sempre adiciono tanto o leite em pó quanto o chocolate em pó sempre junto com o líquido, misturo e depois eu então bato na batedeira. Já o doce de leite, ou se eu quisesse fazer com o próprio brigadeiro, né, de chocolate, ou brigadeiro de pistache, ou brigadeiro de morango também, tá? Eu poderia estar adicionando depois do batimento do chantilly. Primeiro eu bato o chantilly e adiciono o doce de leite, adiciono ou o brigadeiro, ou né, algum outro tipo de creme. Até o próprio creme confeiteiro eu posso estar adicionando também, tá? É sempre depois do batimento do chantilly. Ó, lembrando que aqui a gente sempre tem que fazer no olho, sempre percebendo como vai ficar a quantidade de bolhas de ar que tem no meu chantilly, tá? E sempre deixando ele firme, tá? Ele ainda tá muito firme e tá muito poroso, eu adiciono um pouco mais de leite condensado. Uma coisa que eu não adiciono aqui para saborizar os meus chantilly são as essências, tá? Eu prefiro a pasta saborizante. Ou então os brigadeiros ou o creme confeiteiro, como eu falei para vocês. Ó, já chegou no ponto desejado. Vou mostrar aqui pra vocês. A outra coisa, quando às vezes a gente adiciona, né, o pó depois do batimento, ele vai formar os grânulos, pode ser que até entope, tá, os bicos de confeitar. Isso não vai ficar legal porque acaba entupindo, né, tá vendo que tem a separação muito fininha aqui, né, no pé do bico, ele entupindo ali, aí ele deforma o formato da roseta, né, do formato ali do bico que ele iria fazer ali para ficar bem bonito, né. Isso já aconteceu muito comigo e não fica legal. Ó, já bati e aí então a gente vai decorar os nossos cupcakes. Ó, eu vou começar aqui utilizando o bico 1M, que é o mais famosão aí da confeitaria, né? Quem é que não já compra o primeiro bico de confeitar? Me dá um M, me dá um M, quero um M. Vamos lá. Esse chantilly depois de batido, vocês podem deixar dentro de um pote, tá? E deixar dentro da geladeira aí por uns 7 dias, ele suporta. Vamos lá. Ó, a gente sempre tem que ter, deixa eu mostrar pra vocês como a gente vai fazer. O ideal é sempre, eu acabei preenchendo muito, tá? Mas o ideal é sempre deixar o creme de chantilly sempre da metade pro bico, tá? Ele cheio, porque não fica muito cheio a sua mão e aí não fica trêmula quando você for utilizar. Mas como aqui eu já tenho a prática, né? Ó, acaba que o meu chantilly, né, o meu confeito, ele saia bonito como eu quero.
Mas se você achar que tá muito pesado, você pode diminuir para ficar melhor a pegada, tá? Sempre leveza nas mãos, sempre prensando com o dedo polegar e o dedo indicador, depois que a gente gira. E aí, ó, abraço minha manga de confeitar, sempre separando os meus dedos para ficar melhor a pegada, tá bom? E aí a gente vai utilizar da seguinte forma, ó. É treino, tá? É sempre treino. A gente vai apoiar sempre em 90 graus e fazer um giro, né? Sempre um giro ao redor do primeiro círculo que você fez, ó. Então, fiz uma pitanga, vou rodar sempre ao redor, que aí a pétalazinha ela vai ficar fechada. Se eu vou girar muito separado, ó, não fica legal, tá? Ela mais fechadinha e ela mais aberta. Então, é dessa forma que ela não fica legal. Então, sinta segurança aí nas mãos, sempre empurrando o caninho para baixo, para ela ficar bem firme. Bico sempre limpo. E a gente vai pegar o nosso primeiro cupcake. E a gente vai fazer, então, ó, um giro subindo, ó. Certo? Tenta sempre fazer, sempre espelhando no primeiro que você fez, né? Você dá uma olhada e fala, daquele jeito, então vamos lá na mesma pegada, ó. Fazer igual aqueles sorvetes expresso que a gente compra no shopping. Vamos lá, pega mais novamente o creme, uma pequena quantidade, não precisa encher até o topo para você não ter dificuldade na pegada e na distribuição do chantilly para não ficar trêmulo, tá? Então, ó, dispensou e aí a gente gira subindo. Vou fazer esse primeiro para vocês verem. Dispensou e a gente vai girando, ó. Vou botar mais. Ó, dispensou e a gente gira, subindo. Tá vendo que nas laterais eu ainda continuo vendo a massa de bolo? Eu sempre gosto de fazer as coberturas de chantilly assim, tá? Pra pessoa ver que é um bolinho de baunilha, um bolinho branco, não é de chocolate, não é de morango, não é outra cor, tá bom? Dispensou e a gente gira pra cima, assim, gira pros lados. Vamos lá. Olha que lindo esse que está ficando. Sempre tendo a referência o primeiro que você fez, tá? Vamos lá de novo. Dispensando, chantilly. Vamos lá. Prontinho. Lembrando que, vou mostrar pra vocês, sempre a gente dispensa e ó, vai girando, subindo, tá? Então, ó, ele fica com esse formato, tá vendo que ele tá bem aveludado, ele não está poroso e ele está, ó, firme e firme. Dispensou, que a gente já acabou. E aí a gente pode decorar aqui com os granulados coloridos, ou os granulados de chocolate, ou raspinhos de chocolate, ou cereja, também fica bem bonito. Vou usar os de chocolate mesmo. A minha embalagem está fechada. Então, ó, vem aqui, ó, tem pequena quantidade, a gente coloca. Bem delicadinho mesmo, uma chuvinha bem fraquinha aí de granulado, ó. Eu faço na própria forma do cupcake para não fazer muita bagunça na mesa, né? Quando a gente está colocando o chantilly ou colocando os granulados.
certinho, ó. Os nossos cupcakes já estão lindos, né? Ó. E aí, como que a gente vai fazer para transportar os cupcakes? Vou mostrar para vocês a embalagem. Vou ter certeza que a primeira venda de vocês é um sucesso. Vocês vão perceber, ó, como eu falei para vocês logo no início, a massa, quando ela está assada no ponto certo, ó, ela fica muito fofinha, tá? Ela não fica ressecada. Eu vi muitos cupcakes com o fundo nas laterais, ela bem ressecada, bem grosseira, tá? Isso não fica legal. A venda de cupcake aqui vai ser o valor daqui que você passar para a planilha, tá? A gente tem que calcular tudo certinho, cada insumo, cada despesa que nós tivemos, tanto na embalagem, quanto também despesas fixas, né? Calcular tudo certinho e a gente precificar corretamente para a gente não ter prejuízo. Você está iniciando, você precisa saber precificar, planilhar tudo certinho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o transporte dos cupcakes. A gente não pode transportar em qualquer caixa sem que não tenha o berço de cupcake, tá? Há caixas específicas de cupcakes que a gente precisa colocar esses berços para fazer o melhor transporte para o seu cliente. Então, ó, você vai comprar a caixa própria de cupcake, onde vai comportar os cupcakes em cada bercinho. Opa, meu Deus, agarrou. E aí, ó, a gente vai transportar certinho cada cupcake, tá? Esse daqui vai colocar em outra caixa também. E aí eles vão, ó, mais bonitinhos, mais acomodados, né? Sem prejudicar um ou outro. Se a gente coloca dentro de uma caixa onde eles vão ficar dessa maneira um pertinho, pode ser que um amassa o outro, né? Ou tiver o balanceamento aí do carro, né? Do transporte, aí amassa e aí não fica legal, tá? Então é melhor colocar no bercinho, na caixa própria. É fácil de encontrar essas caixas e também é fácil do cliente, né? Retirar os cupcakes, porque tem a separação aqui, né? Uma abertura para ele encaixar os dedos e retirar cada cupcake. Quando a gente põe na caixa, né, tudo juntinho, e aí fica meio que difícil dele pegar e acaba esbarrando, como eu acabei, né, esbarrando em algum deles aqui, tá? Então, não é legal o transporte dessa maneira. Sempre dê preferência aos bercinhos de cupcake. Vou mostrar novamente para vocês como é que ele é. Ó, é essa abertura aqui que exatamente a gente encaixa os dedos para poder retirar os cupcakes, tá? Eles sempre as caixas têm que ter esses bercinhos aqui. Se você quer receber mais conteúdos incríveis como esse de hoje, então fique aqui no nosso canal, curte e se inscreva. Até a próxima. Tchau, tchau!